Muito bem, gente. Bom dia, bom dia. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe o seu coração, que a bênção de Deus esteja sobre você. Lembrando sempre, perdão, quando você acorda que esse sol nasceu para você, você sabe que Deus está iniciando um dia na sua vida. E esse dia foi projetado para você ser um vencedor. A Bíblia diz que quando a gente renova, ou seja, quando o sol nasce para nós, Deus renova as suas misericórdias sobre nós. Então já parou para pensar que hoje é um dia que Deus poderia ter trazido um castigo para você, porque erramos sempre, merecemos o castigo. Mas Deus diz assim: não, eu amo e hoje eu vou renovar as minhas misericórdias sobre você. Então hoje é um dia que Deus fez para você ser abençoado e abençoado com muita abundância de Deus. Amém? Vamos ler um versículo da palavra de Deus para a gente começar o dia, né? Sendo alimentado pela palavra de Deus, alimentado pela presença do Espírito Santo. Então, segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, o versículo 7, é um versículo bem pequenininho, mas muito bonito, né? Porque vivemos pela fé e não pelo que vimos. Aqui o apóstolo Paulo, ele está explicando que a nossa vida ela tem que ser vivida por atitudes de fé. Se a gente olhar o que é fé, Abraão foi o nosso pai da fé, ou seja, foi o primeiro homem que creu numa mensagem em ouvir a voz de Deus sem vê-lo. Por isso que Deus diz que Abraão é o nosso pai da fé. Então, quando alguém crê sem ver Deus, crê na sua voz, crê nas promessas, ele é um filho dessa descendência. Tem todas as bênçãos que Deus projetou sobre Abraão, Deus projetou também para aqueles que creem. Em Hebreus diz que a fé é um firme fundamento. A fé não é uma imaginação. Ele é um firme fundamento das coisas que cremos. Então, a fé ela tem por base e fundamento a palavra de Deus, as promessas de Deus, e nós crermos nas promessas de Deus mesmo sem ver a Deus. Então, é interessante, hoje eu estava, depois da minha caminhada, eu estava muito meditando nisso enquanto eu estava caminhando, porque mesmo caminhando eu coloquei a minha mente a imaginar certas coisas. E aí a minha mente começou a vagar, né, por pensamentos e até por coisas que são impossíveis de, de acontecer, porque são imaginações. E Deus, ele não chamou a gente para imaginar, Deus chamou a gente para crer. Então, se você é uma daquelas pessoas que fica imaginando coisas da sua mente, não tem fundamento. Agora, se você é daqueles que crê na palavra de Deus, que Deus fez as promessas para você, e você crê nessas promessas, então, isso é com certeza absoluta que vai acontecer. Com certeza absoluta vai acontecer na sua vida. Então, é muito importante a gente entender a fé. Então, o princípio da fé está em você crer não nas suas imaginações, e nem no que os homens, as pessoas possam falar. Você precisa crer na palavra de Deus. Ali existe um fundamento verdadeiro. A Bíblia diz nos Salmos que toda obra humana ela tem limite, por mais que seja imaginária, mas ela não tem capacidade de construir. Mas a palavra de Deus ela é ilimitada. Então, você só atinge as coisas impossíveis quando você fundamenta a sua fé na palavra de Deus. Então, lembra sempre, essa é uma palavra de Deus direcionada para a sua vida. Você não foi chamado para imaginar. Você não foi chamado para dirigir sua vida por imaginações. Você foi chamado para ser um homem, uma mulher de fé. Nós somos chamados. E como que gera essa fé dentro de nós? A Bíblia diz em Romanos
que nós precisamos ouvir e ouvir a palavra de Deus. Isso é que gera fé no seu coração. Então, faça toda a estrutura da sua vida baseado nas promessas de Deus. E isso vai dar certo. Isso tem fundamento, porque Deus chamou você para crer e não para imaginar. Então, que essa palavra encha o seu coração no dia de hoje e que você relembre o seu coração. Você foi chamado para crer nas promessas de Deus. Envolva o seu coração com a promessa de Deus e Deus te levará para um lugar que nenhum homem, nenhuma mente poderá te levar. Igual Paulo diz aos Coríntios, porque mente nenhuma imaginou, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E é isso que Deus tem preparado para você. Muito além das suas imaginações, muito além do que os outros falam, muito além do que seus olhos veem, Deus tem coisas extraordinárias, mas fundamenta tudo isso na palavra de Deus, na fé em Cristo Jesus. Amém? Gente querida, deixa eu dizer algo para você. Nós estamos aqui na nossa jornada essa semana para as nossas ofertas missionárias, né? Então, ontem nós começamos, vamos ter até segunda-feira que vem, nós estamos tirando a nossa oferta missionária mensal. Todos os meses nós ajudamos um grupo de 22 missionários, né? E todos os meses o nosso planejamento é mandar ao menos um salário para eles, para cada missionário desse por mês, um salário mínimo, tá por volta aí de 30 e pouquinhos mil reais, né? Então, eu queria te pedir, você que já fez a oferta, né? Algumas pessoas já fizeram, que Deus te abençoe, que Deus multiplique. Se você não fez, sempre pensa da seguinte maneira: você não é obrigado a nada, mas é importante que você entenda o que Deus diz na palavra. A Bíblia diz: o generoso prosperará. Uma pessoa generosa, Deus faz prosperar. Então, se você quer prosperidade na sua vida, seja generoso em todos os sentidos, mas também no semear. E quando a gente semeia para implantar a obra de Deus, a gente está investindo no reino de Deus. Se você investe no reino de Deus, certamente Deus investirá na sua vida. Então, ouça o que o Espírito Santo fale a você, o que ele fala ao seu coração e faça a sua oferta. Tá bom? Então, tá aí a condição de você fazer. Você pode fazer como a sua oferta? Aí pelo comentário fixo tem aí, né, a condição de você fazer pelo Pix que aparece, ou também você pode fazer via aí esse cifrãozinho que aparece aí no vídeo embaixo, e você pode fazer aí, se você já tem cadastrado um cartão, né, você já pode fazer então a sua oferta, tá bom? Eu espero que a gente até segunda-feira possa arrecadar esses 22 salários mínimos e a gente enviar para os missionários, tá bom? Eu espero e já abençoo a sua contribuição no nome bendito de Jesus. Vamos orar o Pai Nosso agora, começar o dia orando, um dia para frente, um dia abençoado. Ore comigo e diga assim: Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome e venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como é nos céus. Dá-nos hoje o pão nosso de cada dia, perdoa os nossos pecados, assim como perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, antes livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória de hoje para todo sempre. Amém, amém e amém. E que a bênção de Deus esteja sobre você, te abençoando nesse dia, te prosperando, e que você tenha um grande dia com Deus. E tudo que você fizer com as suas mãos, que seja abençoado por Deus, em nome do Senhor Jesus. Tenha um grande dia, que Deus te abençoe.